o Atlético ainda não desistiu da contratação de Paulinho. Porque o Ryan, por exemplo, aliás, do nosso Sub-17 vem um moleque hoje para a lista de convocados para o jogo com o Bahia. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Atlético ainda não desistiu da contratação de Paulinho, que pertence ao Vasco, lateral direito de enorme potencial, mas que tem jogado pouco sob o comando de Fernando Diniz. A ideia do Atlético é contratá-lo para 2026. Porque o Ryan, por exemplo, que ainda não está vendido, ontem eu conversando com um dirigente do Vasco, falou assim, não tem essa venda ainda não. Respeito, né? Inclusive nossos amigos do Atenção Vascaínos trouxeram essa informação, mas ontem conversando sobre um outro assunto, que envolvia o ano que vem, uma outra situação do Vasco, né, potencial construtivo, que eu vou desenvolver daqui a pouquinho, e eu perguntei, cara, e o Ryan? Já está vendido? Não tem nada não. O Vasco, inclusive, quer renovar o contrato dele e só vendê-lo na janela do meio do ano que vem, o que faz mais sentido. Afinal de contas, a próxima janela, que vai abrir em janeiro, é uma janela de reposição dos grandes clubes da Europa. E nem todos repõem, porque tem os seus elencos bem montados. Agora, junho, julho, aí é janela gigante, porque os clubes têm que montar os seus elencos, quem performou na temporada, quem não performou vai embora, então isso faz parte do business, né? E aí o Ryan seria vendido muito melhor. E ainda assim, se a gente olhar para frente, a potencialização do valor dele será outra. Por quê? Imagina, o Vasco bate campeão da Copa do Brasil, bate campeão da Supercopa do Brasil. Não é nada impossível que eu estou falando, tá? Termina um Campeonato Brasileiro na 8ª posição. Vai, joga o Campeonato Carioca e ele performa bem. Quando você chegar no meio do ano, você tem um jogador carimbado de conquistas, de grandes competições, inicia uma Libertadores. É outra valorização. Ontem na live de membros, aliás, convido você a tornar-se membro do nosso canal, você pode escolher qualquer uma das categorias, Fanático Vascaíno, R$ 1,99, o Cruz Maltino, R$ 4,99, o Trembala Novo, R$ 19,99, inclusive no Trembala Novo você participa do grupo do WhatsApp. Na nossa live semanal, que acontece às segundas, excepcionalmente foi realizada ontem, em virtude do meu aniversário na segunda-feira, a gente estava debatendo sobre isso. Ah, quanto vale o Ryan? Aí cada um dizia um valor a 30, 40, 50. Mas assim, não é quanto a gente gostaria que fosse vendido ou o que o nosso coração fala, mas o que o mercado paga. Hoje o mercado paga pelo Ryan 10 a 15 milhões de euros, no máximo. Pô, se conseguir 20, espetacular. Mas é muito difícil, porque, infelizmente, o nosso clube, que pertence ao Ryan, né? O Ryan pertence ao nosso clube, não está jogando as grandes competições. Se ele estivesse jogando Libertadores, 2, 3 edições seguidas, o Vasco brigando na parte alta da tabela de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil pelos títulos, era outra valorização. O mercado olha isso. Pô, mas se o Vasco for campeão estadual 3 anos seguidos, não é o campeonato que o mercado olha. Enfim. Então, é essa a situação. Vasco e Bahia, 19h30 na quarta-feira. É jogo atrasado da 16ª rodada. O Ryan com o terceiro amarelo e o Robert Renan, aquele protocolo FIFA, porque bateu a cabeça, inclusive no Barros, tem que ficar 5 dias sem treinar, sem fazer qualquer tipo de exercício. Ele foi ao hospital, graças a Deus não tem nada demais, mas tem que cumprir. E o João Vitor Gobi vai ser o árbitro desse jogo e o Gilberto Castro Júnior será o VAR na quarta-feira. Pelo lado do Bahia, o Ceni tem vários problemas, ele espera contar com o Ademir, aquele ponta-direita que surgiu no América Mineiro, depois foi para o Galo, comprado pelo Bahia, é bem habilidoso, bem rápido. Ele tem alguns casos aí para serem analisados que podem virar desfalques, como o Caio Alexandre, o Juan, né, o Juan Pablo, o Canu, o Eric, o David Duarte, Eric Pulga e João Paulo também são problemas aí do técnico do Bahia, o Rogério Ceni, para o jogo de quarta-feira.
Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que é o campeão de falhas individuais entre clubes de futebol do brasileiro. Na Série A, ninguém sofreu mais gols a partir de erros específicos de um jogador do que o Vasco. E olha que a distância é grande. O Vasco tomou 9 gols graças a falhas individuais. Depois aparece o Fluminense com 6 falhas, seguido pelo Ceará com 4, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bragantino e Inter com 3 falhas cada. Me parece absolutamente natural que Vasco e Fluminense, o atual time do técnico Fernando Diniz, e aquele onde o Diniz deixou muitas raízes, o Fluminense, sejam os dois times com mais gols sofridos a partir de falhas individuais que estão muito associadas àquelas saidinhas bem conhecidas do trabalho do Fernando Diniz. Os 9 erros que resultaram em gol contra o Vasco. João Vitor é o campeão, foram 2 falhas individuais. Para a sorte do Vasco, o João não está mais no elenco. Paulinho, Hugo Moura, Verrete, Fusato, Maurício Lemos, Matheus Carvalho e Paulo Henrique foram os responsáveis pelas outras falhas. Essas 2 últimas que impediram o Vasco de vencer o Ceará num jogo super importante do Campeonato Nacional. Partida disputada em São Januário, em que o Vasco teve na frente no 1-0 e depois no 2-1. Esses 3 pontos eram vitais para distanciar o Vasco da zona do rebaixamento, especialmente porque a sequência dos 4 próximos jogos só pedreira contra os 4 primeiros colocados do campeonato. Hora de falar sobre Pablo Verrete, centroavante do Vasco, que perdeu um pouco de moral como seu torcedor, mas segue sendo super importante. Você sabia que Verrete é o artilheiro do futebol brasileiro entre atletas da Série A em 2025? Pois bem, além disso, o desempenho do argentino em clássicos é bem positivo. São 8 gols contra Flamengo, Botafogo e Fluminense. 4 gols marcados contra o Botafogo, 3 gols marcados contra o Fluminense e mais 1 gol marcado contra o Flamengo. A torcida pegou um pouco de bode do Verrete por conta da sequência mais recente. Não tem conseguido ser tão importante quanto em outros tempos, apesar de ter marcado 3 gols nas últimas 7 partidas, todos em cobranças de pênalti. Desde que foi contratado, Verrete já soma 55 gols em 131 partidas, o que faz dele o terceiro maior artilheiro do Vasco nesse século. Para mudar de assunto, para trazer boa notícia para o torcedor do Vasco, o acordo com a SOD Capital para a compra do potencial construtivo de São Januário está praticamente fechado. Essa empresa sinalizou que vai exercer a compra num valor que supera 500 milhões de reais. Essa grana vai ser absolutamente fundamental para a reforma de São Januário, que promete se tornar um dos estádios mais modernos do país. O prazo para que a SOD confirmasse seu interesse expirou na segunda-feira, mas nessa terça-feira o Vasco foi avisado de que o negócio vai acontecer. Agora o Vasco só aguarda o termo de transferência do potencial na prefeitura para negociar as últimas condições desse acordo. Importante contar que o terreno do Vasco hoje comporta 280 mil metros quadrados disponíveis para venda de potencial construtivo. Serão 250 mil metros vendidos para essa empresa e outros 30 mil metros para outra empresa. Com esse movimento, o Vasco dá um passo super importante para levar adiante um dos seus principais projetos, que é de ter São Januário mais moderno, maior e com mais conforto para o torcedor. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo para vocês. Já dá aquela moral, deixa o like, compartilha e comenta no vídeo. E será que o Vasco ganha hoje? Tem que ganhar, né? Os 3 pontos são inegociáveis hoje. E o Ryan tem que ficar, tá jogando muito, tá sendo importante demais. Não se esquece de se inscrever no canal e já ativa o sininho de notificações para não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, fui!